O programa Saber Investir está de volta e como o dólar foi um dos assuntos mais comentados essa semana, a gente vai passar para vocês agora um pouco sobre como se proteger dessa oscilação. Jean, principalmente os importadores e os importadores de quaisquer insumos, eles têm instrumentos que eles podem se proteger de uma valorização, uma desvalorização do dólar, né? Como é que funciona isso? Bem, o mercado financeiro disponibiliza essas ferramentas para que tanto importadores quanto exportadores consigam se proteger dessas oscilações do dólar. Vamos a alguns exemplos práticos. Por exemplo, uma empresa importadora que fechou uma importação de uma máquina, de repente ali no mês de julho ou começo de agosto, e que o vencimento dessa dívida foi agora, nessa semana, que o dólar deu essa alta expressiva. Então, ou seja, ela criou uma dívida em dólar. Isso, uma dívida em dólar. Então uma máquina, ou seja lá qual for a dívida de mais ou menos uns 300 mil dólares, comparado com a cotação na data em que foi fechado o contrato e na data de vencimento, ou seja, nessa semana que passou, dá uma diferença de aproximadamente 100 mil reais no custo dessa importação. Um terço do valor da máquina em dólar. Exatamente, fica muito mais caro. Em contrapartida, que se ela tivesse utilizado dessas ferramentas que o mercado financeiro dispõe, ela poderia ter ficado completamente tranquila sem sofrer essa alta no custo do seu equipamento, né? Como que ela faria isso? Através de contratos futuros de dólar, onde ela seleciona, através de uma instituição financeira, um profissional do mercado de capitais, o valor da importação e a data de vencimento. Através dessas duas premissas, ela consegue travar completamente essa possível oscilação de dólar. E ela precisa pagar essa conta hoje ou vai só no dia do vencimento da sua fatura? Bem, ela precisa depositar uma margem de garantia, né? Mas o ajuste financeiro, o fluxo de caixa, ocorre apenas na liquidação da dívida. Ou seja, ele não precisa ter os 100 mil dólares, os 300 mil dólares naquele momento. Ele vai, na verdade, garantir hoje que lá no futuro, daqui a 30, 60 dias, ele vai ter os 300 mil dólares para pagar a pessoa. Isso. Só que ele vai garantir a taxa hoje. É como se fosse um cheque pré-datado, né? Ele garante essa dívida que vai pagar daqui a 60, 90 dias com a taxa de hoje. No caso dos exportadores é o contrário. Isso, mas eles conseguem se proteger, principalmente nessa alta do dólar. Agora pode ser uma boa alternativa de segurança para os exportadores, porque garantir essa taxa de agora. Garantir essa taxa, porque eles estavam sofrendo muito com a taxa de câmbio baixa. Muitos estavam até pagando para trabalhar com a taxa muito inferior, né? Agora com essa taxa interessante é um bom momento para que se faça essa proteção das vendas, né, nos próximos meses, garantindo essa taxa de hoje aí de 1,90, que pode ser que à medida que as coisas se normalizem, a taxa volte aos patamares aí de 1,70. E esse é um instrumento financeiro importantíssimo para empresas que têm relações comerciais com o resto do mundo. E Santa Catarina tem diversas empresas que mantêm essas relações comerciais em outros países, como é o exemplo da Digitro que nós vamos conhecer agora. A Digitro surgiu em 1977 através de vários recém-formados do curso de engenharia da Universidade Federal de Santa Catarina. E esses rapazes, diferentemente de todos que começam numa garagem, eles começaram num apartamento. Então eles se juntaram e resolveram fazer uma empresa de tecnologia e daí surgiu a Digitro. O primeiro produto que esses rapazes criaram foi um cronômetro digital, por isso é que para rally. E por isso é que o nome é Digitro, em função dessa primeira atividade. E ela foi crescendo, hoje ela conta com 3 sócios, os 3 sócios brasileiros, é uma empresa 100% brasileira, e os 3 sócios são oriundos da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje a Digitro é uma empresa, podemos dizer assim, vencedora, nós temos mais de 650 funcionários, estamos 9 escritórios regionais no Brasil inteiro, atendemos o Brasil tanto da parte comercial quanto da parte técnica, com representantes e credenciados técnicos locais. E desde 2005 nós começamos a ir ao mercado internacional, até por uma necessidade das próprias empresas que já nos tinham como fornecedores da tecnologia. Estamos na Argentina, Paraguai, Chile, Panamá, Moçambique, Venezuela. Enfim, atendemos e no Peru agora ganhamos uma grande licitação com um parceiro local
estamos abrindo o nosso primeiro escritório, de fato, da Dígito do exterior, vai ser esse escritório no Peru, onde nós vamos ter, então, um CGC local, que lá se chama RUC, que é o estabelecimento jurídico, de fato, da Dígito Internacional. A cidade de Florianópolis, especificamente, ela é muito importante para a nossa atividade, porque aqui tem uma grande concentração de universidades, e principalmente a Universidade Federal de Santa Catarina, onde a gente tem uma sintonia muito fina, onde a Dígito investe, inclusive, em programas de incentivo à bolsa doutores, e existe todo um processo dessa ligação mais íntima entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a Dígito através dos investimentos. Também a Universidade Federal do Ceará também recebe algum tipo de investimento por conta de incentivos fiscais que a gente acabou adotando. O saber investir é diagnosticar com precisão para onde está indo o mundo, né? Quer dizer, infelizmente hoje as nossas universidades, ou no tempo que eu estudei, ninguém ensinava como é que se vende pela internet, ninguém falava de Orkut, ninguém falava de rede social, então é uma coisa muito nova, é muito dinâmico. Então não existe uma receita de bolo. Quem é que apostava que o Facebook ia chegar onde chegou, ou que o Google, sem vender absolutamente nada, vale bilhões de dólares? Então acho que o saber investir é muito mais achar essa tendência mundial. Talvez o Steve Jobs, o próprio Bill Gates, eles tiveram essa visão lá naquela oportunidade e são homens bilionários hoje e que fizeram uma revolução não mais industrial, mas intelectual. Acho que essa é a grande diferença. Então, saber investir vai depender dessa capacidade da pessoa de achar esse nicho para onde o mundo está indo e se especializar, e tenho certeza que em Santa Catarina ele vai encontrar mão de obra, vamos dizer, as condições ideais de montar, pelo menos inicialmente, embrionariamente, o seu produto aqui e conseguir conquistar o mundo. E está aí mais um exemplo catarinense de aproveitar bem as oportunidades. E por falar em oportunidades, o Jean tem uma para passar agora, né, Jean? Bem, a gente da Saber Investir decidiu lançar uma promoção, né? Uma campanha para aquelas pessoas que gostam de investimentos ou que querem otimizar a sua carteira de investimentos. Então, se você quer concorrer a uma cota no valor de R$1.000 de um empreendimento imobiliário, participe da nossa enquete através do site www.saberinvestir.net. Uma excelente oportunidade para conseguir otimizar a sua carteira de investimentos, né? O investidor vai ter direito a essa cota que ele vai receber no final na entrega desse empreendimento. Isso. E o sorteio a gente vai fazer dessa cota no dia 20 de outubro, na nossa palestra sobre finanças pessoais. Uma ótima oportunidade de investimento, né, Jean? O investidor não aporta nenhum recursos, concorre a R$1.000 em cotas e ainda participa do resultado do empreendimento imobiliário. Sem dúvida. E no próximo bloco vamos falar sobre inovação. Não saia daí.